Oi, gente! Salve, salve! Hoje é sexta-feira, dia 15 de abril, e o Band Mulher está começando. É um prazer estar na sua companhia. Tá tudo bem com você, com a sua família? Eu te desejo muita saúde, muita força para atravessar esse momento difícil que estamos vivendo. Hoje é o famoso sextou, mas nós continuamos em casa e, segundo dados, aumentou muito o consumo de bebidas alcoólicas na quarentena. É que o que era antes uma cerveja ali no final de semana para aliviar as tensões, agora tem sido um hábito ainda mais comum. Mas quais são os riscos desse aumento no consumo de bebidas alcoólicas? Esse é o nosso assunto de hoje, hein? Você manda sua mensagem, tira sua dúvida aqui pelo nosso WhatsApp 71999719009. Pois é, com o isolamento social, aquele hábito de tomar uma taça de vinho ou uma cerveja depois do trabalho tem crescido, porque as pessoas têm ficado mais em casa e muitos recorrem à bebida para aliviar as tensões causadas pela pandemia. Eu vou conversar agora com a psiquiatra a doutora Fabiana Neri, aqui por videochamada, sobre esse assunto, né? Quais são as consequências aí desse aumento no consumo das bebidas alcoólicas. Doutora Fabiana, seja muito bem-vinda ao Band Mulher aqui por videochamada. Uma ótima tarde para você. Bom, a gente está passando por esse momento super difícil, né? Super tenso, e as pessoas recorrem ali a uma taça de vinho, a uma cerveja, como forma de aliviar essas tensões. O problema é quando isso vira uma rotina, né? Como todo dia a gente recorre à bebida alcoólica para se sentir mais aliviado, né? Exatamente, Pam. Obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês hoje e falar de um assunto tão importante, que é o seguinte: a gente tem que entender que o problema não é o álcool, é a relação que o indivíduo tem com o álcool naquele momento. E aí você chamou a atenção para uma coisa muito importante, que é, na verdade, a gente tem que ter o cuidado para, quando o uso de álcool deixa de ser uma coisa relacionada ao bem-estar, a você tomar uma taça de vinho com o seu namorado ou com a sua namorada ou com os seus filhos em casa, e aquilo você começa a usar quase como se fosse um tratamento para algo que não está bem. Sim. Esse é o caminho perigoso, esse é o uso nocivo do álcool, e é esse que deve ser chamado a atenção para que não ocorra. Exatamente. E aí, qual é o limiar aí entre aquele uso recreativo do álcool, né, de você usar para aliviar ali um dia ou outro, para se tornar de fato uma pessoa com uma dependência química, né, um alcoólatra, por exemplo? A gente vai evidenciar exatamente a questão relacionada à quantidade e frequência e quais são os momentos que você utiliza aquilo. Esse é um dos primeiros parâmetros. Outras questões que devem ser observadas é, caso o indivíduo não consiga ter acesso ao álcool, como é que ele fica? Então, se ele, não, hoje eu não consigo comprar, eu queria tomar alguma coisa, mas está tudo bem. Ou se ele gasta muito tempo da vida buscando o álcool, ou deixa de fazer outras coisas para conseguir o álcool. Então, tem a ver com frequência, quantidade, mas também tem a ver com como é que ele fica se ele não conseguiu, se ele estiver impossibilitado de usar o álcool. Entendi. Além disso, a gente tem que observar, quando a gente está falando em relação à quantidade, é se aquele uso de álcool está trazendo algum tipo de prejuízo. Lembrando que quando a gente fala de prejuízo, às vezes a pessoa que está bebendo está ótima, que está tudo bem com ela. Mas o prejuízo também pode estar relacionado a terceiros, ou seja, as pessoas que estão ao redor. Entendi. Pois é, a gente tem um dado que mostra que aumentou quase 800% a compra de bebidas alcoólicas pela internet, né? Vendas online, o que nesse período de quarentena, o que a gente até consegue entender assim de alguma forma, porque as pessoas ficam mais em casa, estão evitando a ida aos mercados, às padarias, né? E aí compram pela internet. Mas é um aumento muito grande. E a gente sabe que a bebida alcoólica traz essa ilusão, dessa sensação de que eu vou beber para esquecer os meus problemas. Já virou até música, né? Hoje eu vou beber para esquecer os problemas. E o que não está nos faltando nesse momento são os problemas, né? A gente está passando por um momento muito tenso, muito difícil aí com a pandemia do coronavírus. Mas esse consumo excessivo pode ser mais prejudicial do que benéfico, né? Exatamente. O que a gente sabe é que, inicialmente, quando você está bebendo, você tem uma sensação de relaxamento, você fica mais alegre, você consegue diminuir as tensões. Então, algumas pessoas usam exatamente quase como que para tratar sintomas de ansiedade, sintomas de estresse, preocupações com o que está acontecendo, às vezes até sintomas depressivos. Só que esse estado de relaxamento e de bem-estar que o álcool realmente proporciona, isso é só no início do uso do álcool.
horas depois do uso do álcool, geralmente no dia seguinte, mais ou menos 12 a 14 horas depois que você começa a fazer o uso do álcool, da bebida alcoólica, você vai ter um efeito contrário, você vai ter um rebaixamento de humor, você vai ter uma piora da ansiedade. Então, na verdade, você entra num ciclo vicioso ruim, que é você bebe para ficar mais tranquilo, mais calmo, no dia seguinte você está mais nervoso porque bebeu e aí você bebe de novo para ficar mais calmo. E aí você entra num ciclo muito pernicioso, muito ruim. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar também com a doutora Fabiana sobre essa relação do consumo da bebida alcoólica com o aumento da agressividade. A gente está acompanhando aí há muito tempo o aumento no número de casos de violência doméstica, né? Que é uma realidade, um problema muito sério que mulheres no Brasil inteiro estão enfrentando nesse momento de pandemia. E como é que isso pode estar relacionado também ao consumo de bebida alcoólica? Doutora Fabiana, fica aí, certo? Eu só vou dar um recadinho e volto já para a gente continuar nosso papo, tá bom? É só um instantinho. Deixa eu vir aqui agora, porque a Camisa da Latinha criou a Central das Máscaras, que conta com a participação de mais de 4 indústrias de confecção para produzir máscaras de proteção reutilizáveis. Eles estão produzindo para toda a corporação da Polícia Militar do Estado da Bahia, para Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Casa Militar, Embasa, condomínios, construtoras, farmácias da rede Multimais e muitos outros clientes. As máscaras são compostas de 2 camadas, sendo uma em microfibra hidrolisada com 108 filamentos e outra com TNT de 40 gramas, formato anatômico, confortável, lavável e chega a substituir até 60 máscaras descartáveis. Compre lisa ou personalizada com a sua marca. Camisa da Latinha tem máscaras para pronta entrega. Faça seu pedido no telefone 71 21 01 7000. Hoje a gente está falando aqui sobre o aumento no consumo de bebidas alcoólicas nesse período de quarentena. Eu vou retomar o meu papo aqui com a psiquiatra a doutora Fabiana Neri sobre essa questão, as consequências nesse aumento do consumo da bebida alcoólica. A gente está em casa, hoje eu vou tomar uma taça de vinho. Aí amanhã essa taça já passa para uma garrafa de vinho e assim por seguinte, né? E aí vai aumentando de fato esse consumo. E aí, doutora Fabiana, eu queria falar com você exatamente sobre essa relação com também o aumento da questão da violência doméstica, porque a gente sabe que o álcool, ele pode também, no dia seguinte, como você estava falando agora há pouco, deixar essa pessoa mais agressiva, né? E isso pode refletir nas relações sociais dentro de casa, né? Exatamente. O álcool ele vai interferir em toda a capacidade do indivíduo de se controlar. Então tem a ver muito com o freio, com a capacidade de você conter os seus impulsos. Então uma coisa que eu estava discutindo esses dias, que é o seguinte, a gente está falando muito de isolamento, né, de distanciamento social, que as pessoas estão ficando afastadas, que as pessoas estão ficando distantes, mas a gente esquece de um outro fenômeno que tem a ver também com o isolamento social e com a quarentena, que é as pessoas estão ficando em casa confinadas umas com as outras, passando muito mais tempo do que elas costumavam passar. E isso está fazendo com que emoções, irritabilidade, questões de conflito se intensifiquem. Então as emoções nesse momento de confinamento, elas ficam muito mais intensas, tanto para a coisa positiva como para coisa negativa. Então você tem realmente um risco maior de violência doméstica, um risco maior de conflito. E se em cima disso você acrescenta o uso nocivo de álcool, você tem uma combinação realmente muito explosiva. Exatamente. Doutora Fabiana, quais são as dicas aí que você pode dar para a gente não recorrer só à bebida alcoólica como forma de aliviar essa tensão, né? A gente pode pensar em outras formas de entretenimento, alguma outra coisa para a gente fazer, para maneirar um pouco aí o consumo de bebida alcoólica? Você pensou num ponto super importante, que é como é que a gente consegue passar por esse momento que é de extremo estresse, que é de angústia, que é de apreensão, de ansiedade? Como é que a gente consegue passar por esse momento da melhor maneira possível? Então, tem algumas... Não existe uma receita de bolo, mas existem algumas dicas que a gente pode dar. A primeira delas é tentar, na medida do possível, manter uma rotina saudável. O que é uma rotina? É você ter hora para acordar, ter hora para fazer suas refeições, ter hora para dormir, manter a atividade física, isso é uma coisa também muito importante. Ah, mas eu não posso sair de casa para fazer atividade física. Ok, mas tem como você fazer algum tipo de atividade física em casa, exercícios de alongamento, relaxamento. Então, isso é uma coisa importante. Mas, além disso, uma rotina estruturada, saudável, exercício físico, também é muito importante você ter gratificações no seu dia. Quando você tem um momento de grande estresse, você tem que contrabalancear isso, você tem que fazer o equilíbrio com momentos de lazer, diversão e relaxamento. Então está na hora da gente redescobrir alguns prazeres que talvez a gente tenha deixado aí ao longo do caminho. Então eu tenho falado muito com meus pacientes de
se reunirem mais com as famílias, mesmo estando distante fisicamente, as reuniões pela internet, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, por videoconferência, redescobrir os jogos de tabuleiro, os jogos que a gente brincava na infância, buraco, dominó, fazer jantar à distância, por exemplo, via online, redescobrir prazeres que talvez estivessem aí um pouco adormecidos, e nesse momento a gente ter fontes de gratificação é muito importante para a gente buscar o equilíbrio com esse momento de tanto estresse, de tanta apreensão. Exatamente. Dicas ótimas, inclusive fiquei imaginando aqui uma mãe, por exemplo, que tem um filho adolescente em casa e que tem feito esse consumo de bebidas alcoólicas, esse adolescente, né? Então, assim, já é uma forma da mãe chegar junto ali também, buscar chamar esse filho para fazer alguma atividade lúdica, né? Os jogos de tabuleiro que você citou aí são super importantes e tem uma função muito importante também de união, de entretenimento e de aliviar um pouco essas tensões. Há um consumo ideal? O que é que você acha? Deixar as bebidas alcoólicas só para o final de semana? Eu acho que é muito importante a gente não ter uma rotina relacionada à bebida alcoólica, que ela surja num contexto adequado. Hoje, sexta-feira, vamos tomar um vinho, vamos abrir uma garrafa, vamos jantar. Isso é adequado, não tem problema nenhum. Agora, aquela coisa tipo, estou precisando tomar uma para relaxar, isso eu acho que já é um sinal de alerta. Então, a ideia é que o vinho venha dentro de um contexto geral de comemoração, de celebração, de fazer uma atividade legal, de lazer, e não venha como uma resposta para algo que está acontecendo. Exatamente. Doutora Fabiana, muito obrigada, tá? Pelas suas informações, uma ótima tarde para você, tudo de bom. Obrigado, fiquem bem todos vocês. Obrigada. Muito bem, tá aí um recado importante, a conversa aqui com a psiquiatra doutora Fabiana Neri sobre esse aumento no consumo de bebidas alcoólicas nesse período de quarentena. Lembrando que todas as nossas entrevistas depois vão para o nosso Instagram, @BandMulherBA, lá você pode rever, compartilhar, aproveita para curtir, seguir a gente, siga também o @BandBahia, tá bom? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas